Terminou no estádio Newton Santos, Flamengo 2, Botafogo 1. Um jogo que, cara, o Botafogo perde mais uma vez por uma bobeira do goleiro Neto. Era um jogo que era pra estar acontecendo agora, as cobranças de pênalti. Provavelmente terminaria ali empatado em 1 a 1, iria para as cobranças de pênalti. Não que isso também fosse um alento com muita expectativa para a torcida do Botafogo, já que o Neto vive um péssimo momento. Provavelmente não pegaria nenhum pênalti, mas poderia ser que algum jogador do Flamengo cobrasse para fora, batesse na trave, etc. Mas o Neto acabou falhando mais uma vez. Acabou custando mais uma vez o resultado para o Botafogo. Mas antes de a gente começar a destrinchar aqui o que aconteceu na partida, taticamente e tudo mais, a gente precisa falar sobre a arbitragem do Campeonato Carioca. Porque, cara, assim, todo mundo já sabe que no Campeonato Carioca, até pra quem é de fora do Rio de Janeiro que tá assistindo esse vídeo, existe, assim, uma tendência a favorecer o Flamengo. Não é falando aqui contra o Flamengo, algo do tipo, chorando nem nada, mas existe, cara. Até o torcedor do Flamengo sabe disso. No primeiro gol do Flamengo teve falta em cima do Matheus Martins. E aí não tem questionamento. Existe a falta. Isso já é senso comum. Existiu a falta em cima do Matheus Martins. Qual é o único argumento do árbitro? Pô, esse é meu critério. Não vou marcar qualquer contato. Mas a partir do momento que o contato, por exemplo, do Vitão empurrando ali o Matheus Martins pelas costas, tira o Matheus Martins da jogada, o Matheus Martins tenta fazer um corta-luz para pegar essa bola na frente e passar nas costas do Vitão. O Vitão empurra pelas costas sem tocar sequer na bola e tira o Matheus Martins da jogada. Isso é falta. Pô, Maurício, mas a bola já tinha passado, mas ele empurra o jogador e é falta. Ele tira o Matheus Martins ali de combate. O juiz deveria ter apitado, ter marcado a falta. Após o juiz não marcar a falta, o Flamengo consegue fazer uma boa triangulação. A bola chega até o Bruno Henrique toca no Paquetá e o Paquetá faz uma bela finalização também de frente, né? Pegando um Botafogo armado para sair pro jogo, armado para sair jogando. Quando você perde a bola nesse tipo de situação, fica muito complicado você tentar fechar e recompor rapidamente. Ainda mais que os jogadores estavam ali fixados, pô, foi falta em cima do Matheus Martins. E o Flamengo abre o placar, sai na frente. O jogo já estava talhado para isso. Era um Flamengo que buscava marcar o Botafogo pressão e um Botafogo que tentava sair jogando, que não se omitia, até porque esse é o estilo de jogo do técnico Martin Anselmi. É assim que ele joga, cara. Coloca seus jogadores ali atrás, tenta sair trocando passes, tenta encontrar o homem livre para fugir da pressão. Funcionou em alguns momentos na primeira etapa. Em alguns lances o Botafogo conseguiu fugir dessa pressão do Flamengo, só que tinha um problema. O Botafogo fugiu dessa pressão, mas estava finalizando mal a jogada no último terço. Até estava faltando em alguns momentos mais jogadores do Botafogo acompanhando essa jogada. Você quebra a pressão, você acompanha com mais jogadores para você ter a possibilidade realmente de criar alguma finalização, algo do tipo. E aí o Botafogo não estava conseguindo acompanhar dessa forma. Teve boas escapadas do Vidalba, etc. O Vidalba que fez um bom jogo no meu modo de ver, jogando como ala, conseguiu fazer boas arrancadas, fez bons dribles, conseguiu recompor bem também. É um jogador que eu gostei demais, eu acredito que ele vai agregar muito ao Botafogo nessa temporada, só pelos primeiros lances do Vidalba. Por esse primeiro jogo, amanhã eu trago um vídeo aqui no canal, mostrando para vocês completo como é que foi a partida do Lucas Vidalba. E o Botafogo perde o Danilo ainda no final do primeiro tempo, por lesão novamente, espero que não seja nada grave, mas o Danilo tem lesões crônicas e isso é um problema na carreira desse atleta, porque é um jogador de muito talento, mas que não consegue jogar. Tirando essas escapadas do Botafogo, o Botafogo não foi tão presente assim no campo de ataque. E isso prejudica muito o jogo do Montoro. Montoro é um jogador que precisa que o Botafogo tenha a bola no campo de ataque, que seja propositivo na partida para ele conseguir jogar. Esse é o jogo do Montoro, com bola no pé, com os meios se aproximando dele para tabela curta, e o Montoro fica ilhado no jogo. Hoje o Anselmo veio com a estratégia de utilizar o Matheus Martins, deixar o Arthur Cabral no banco, e quase funcionou, né? O Matheus Martins teve uma bola que ele sai cara a cara com um goleiro André do Flamengo, mas ele acaba finalizando errado. Mas a estratégia era qual? Atrair realmente o Flamengo, quebrar essa pressão e explorar esse espaço deixado nas costas da última linha do Flamengo. Isso funcionou em alguns momentos, só que o Botafogo, como não fez o gol, sai como se não fosse algo tão bem assim executado. O jogo volta de intervalo e o Botafogo volta com uma postura completamente diferente, com a marcação mais bem encaixada, o Botafogo com a postura marcando mais no campo do Flamengo, sobe um pouquinho o seu bloco de marcação e começa a causar dificuldades para o Flamengo, encaixando um pouco melhor já a marcação. O Pulgar não tem tanta liberdade para jogar, o Paquetá não tem mais tanta liberdade para jogar, a bola já está coberta dos zagueiros do Flamengo, dos laterais do Flamengo, e o Botafogo começa a ganhar volume de jogo, começa a chegar mais no campo de ataque. O Barreira entra no jogo, faz um excelente segundo tempo. Barreira, o Montoro começa a tocar mais na bola, o Matheus Martins também começa a ficar mais proativo, o Arthur Novaes, menino que entrou no lugar do Danilo, também fazendo alguns passes interessantes, articulando, ajudando o Botafogo
a trocar passes, o Botafogo encurrala o Flamengo e na bola parada o Botafogo faz o seu gol de empate. Uma bela cobrança de escanteio do Alex Telles, buscando Alexander Barbosa lá no segundo pau, e o Barbosa é inteligente, porque ele percebe que ele estava longe do gol, mas ele sabe que ele precisa colocar um pouco talvez de altura nessa bola para ela descair. Ainda contou com o André um passinho à frente. O André hesitou, pô, vou sair do gol, mas depois ele viu que a bola ficou muito longa e o Barbosa teve a percepção, deu um toque que encobriu o André e saiu o gol de empate do Botafogo. Só que uma coisa que eu não entendi do Anselmo, pode ter sido para segurar a minutagem, quando o Botafogo tava bem no jogo, tava até indícios que tava muito mais próximo de fazer o segundo gol do que o Flamengo já não conseguia mais trocar passes com facilidade, sequer estava chegando no campo de ataque para causar algum perigo ao gol do Botafogo. O Botafogo controlava o jogo naquele momento. O Anselmi faz substituições, ele tira o Matheus Martins de centroavante, coloca o Arthur Cabral, e ele tira o Montoro, que sai até irritado de campo, para colocar o Arthur. O Botafogo morre de novo no jogo, não consegue mais jogar, não consegue mais reter a bola. O Flamengo cresce também com as substituições, entre o Arrascaeta, entre o Everton Cebolinha, entre o Luiz Araújo. O Flamengo cresce novamente, e o jogo estava se encaminhando em banho-maria para a gente ter as cobranças de pênalti, mas a bola parada decide o jogo, dessa vez decidiu a favor do Flamengo. Como? Cobrança de escanteio e tu vê, cara, o Pulgar completamente livre, cabeceando no segundo pau. Mas assim, o Pulgar não cabeceou bem, porque ele cabeceou essa bola em cima do Neto, é uma bola que nem foi forte, ele poderia ter feito um cabeceio muito melhor. Só que o Neto, cara, ele consegue espalmar a bola pro único local onde teria algum jogador do Flamengo para aproveitar. Ele espalmou essa bola na cabeça novamente do Pulgar. E aí o Pulgar não vai perder duas vezes, né? O Pulgar faz o cabeceio, o Neto não tem tempo nenhum de reação e o jogo é decidido dessa forma. Depois tem aquele bololô, banho para o Flamengo segurar a minutagem e tudo mais. No final das contas, o Botafogo acaba perdendo e sendo eliminado e chegando na sua quinta derrota consecutiva. Se tiveram pontos positivos para a gente tirar desse jogo: Vidalba pro lado do Botafogo, o Barreira pelo lado do Botafogo fez um grande segundo tempo, o Newton jogando bem como volante. A gente pode falar também da volta do Bastos, que saiu por conta de câimbras, mas o Bastos voltou, principalmente o segundo tempo dele foi muito, muito bom. Um Vitinho jogando na zaga, que assim, não é uma posição que ele gosta, né, o Vitinho obviamente, mas é por necessidade. O Botafogo não tem tantos zagueiros assim no seu elenco, então teve que jogar o Vitinho. Até acho que ele tá um pouco abaixo tecnicamente nesses últimos jogos, o Vitinho. E no final das contas foi isso, Flamengo. E no final das contas foi isso. Teve o peso da falha do Neto, muito grande esse peso da falha do Neto, mas também não podemos nos esquecer do erro do Bruno Arleu de Araújo, que não marcou falta no lance, que era falta para ser marcado. O jogo entre Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. Um jogo que o Flamengo inicia com mais presença no campo de ataque, mais consciente na troca de passes, até porque o Botafogo tinha uma estratégia muito de atrair o Flamengo e tentar jogar nas costas dessa última linha do Flamengo, que sempre joga muito alta, né? O Flamengo sempre joga nesse risco máximo para encaixar marcação-pressão. Teve esse lance aí que o juiz marcou falta em cima do Bruno Henrique, eu não achei nada, mas vida que segue, né? O juiz marcou falta em cima do Bruno Henrique. O Flamengo veio com algumas modificações para esse jogo, talvez visando segurar a minutagem de alguns atletas. O Flamengo tem um elenco mais robusto em relação ao Botafogo nesse momento e tem como dar esse luxo, né? Que foi realmente falta do Bastos. Jogou com o braço no rosto do Plata e realmente o juiz, no meu modo de ver, acertou, deu cartão amarelo. Mas assim, era um jogo no início assim, sem grandes oportunidades para os dois lados. O Flamengo teve essa tentativa de cruzamento que era por Emerson Royal, mas essa bola acabou ficando muito forte. Ele até pediu o passe cavado, mas aquilo que eu exemplifiquei para vocês: olha quantos jogadores tem do Flamengo na área e quantos jogadores do Botafogo tem na área para o cruzamento do Vidalba. Então o Botafogo até às vezes saía dessa pressão do Flamengo, mas chegava com pouca gente dentro da área. Precisaria de mais presença, talvez do Montoro, do Danilo, desses jogadores pisando mais na área do próprio Barreira. E aí o Flamengo já dando indícios da bola parada, né? Como poderia ser perigosa. Teve esse cabeceio do Paquetá na segunda trave. Cara, bola parada ganha jogo. Eu acho que todo time aqui no futebol brasileiro, por obrigação, sei que o Flamengo tem o Rodrigo Caio, que é o treinador de bolas paradas, mas todo time tem que ter um baita especialista em bolas paradas, porque bola parada decide campeonato. E aí o lance do gol do Flamengo, uma finalização aqui do Paquetá bem no cantinho, né? Famosa atacada de bilhar, mas teve a falta antes em cima do Matheus Martins, né, cara? Não é tirando o mérito do gol do Paquetá, mas teve a falta antes, a gente precisa falar. Teve a falta. Era pra ter sido marcado, o time do Botafogo já pede logo pro árbitro, né? Mas sequer foi checado ali. Não, sequer não. Foi checado no VAR, porém
não chamaram o árbitro Bruno Arleu de Araújo, entendendo que era um erro, pra ele corrigir algo do tipo, nada. E esse pedido aqui de pênalti do Emerson Royal, mas literalmente não foi nada, né, cara? Foi choque de corpo a corpo aqui, não teve nada, nenhum movimento adicional aqui do Alexander Barbosa. Mais uma tentativa aqui do Flamengo, a finalização. Mas o Neto faz a defesa. E essa bola que o Matheus Martins não poderia ter perdido, né? Eu sei que ele já chegou meio que desequilibrado pelo Vitão, mas aquilo não é centroavante, não tem esse faro de artilheiro também na hora de finalizar, não é o forte do Matheus Martins, mas que bela bola do Barreiro quando o Botafogo escapava da pressão, tinha muito espaço pro portador da bola lançar nas costas da última linha e o Matheus Martins não conseguiu aproveitar, né? Acho que era pra ele ter tentado chapar no outro lado dessa bola, não ter dado de bico, né? Mas ele não conseguiu sustentar o contato físico contra o Vitão para se manter de pé. O Botafogo volta com outra postura no intervalo. Depois do intervalo, o Botafogo volta bem no jogo, consegue se impor, mostra que é o dono da casa e vai chegar ao empate com o Alexander Barbosa. Aqui foi uma tentativa de chute do Carrascal de média e longa distância, mas passou muito por cima, né, do travessão. Tentativa de chute do Newton de muito longe. Essa bola que cara, ela é perigosa porque ela vai variando, né? O André preferiu fazer aqui uma defesa de segurança. Não tentar encaixar, tentar fazer algo do tipo, porque se tem qualquer mínimo erro, esquece, tá indo na direção do gol. Tu não pode errar, tu não pode falhar aquele tipo de situação, aquele tipo de lance. E aí o gol do Alexander Barbosa encobrindo o André, um belo gol de cabeça, diga-se de passagem. E aí o John Textor rindo, mas cara, assim, eu sei que a torcida do Botafogo tem um baita carinho pelo Textor, mas o Botafogo precisa o quanto antes resolver as suas questões financeiras e também precisa resolver a sua questão de contratações, cara. O Botafogo tem um elenco muito curto o elenco do Botafogo, pouquíssimas opções pro Martin Anselmi. Tem que reforçar mais esse elenco, tem que trazer mais peças se você quiser almejar algo realmente. O Botafogo tem bons jogadores, mas precisa melhorar. Tem essa oportunidade logo em seguida com o Matheus Martins. O Botafogo, assim, volta muito bem do intervalo, já ressaltei isso pra vocês. Cria oportunidade de gol, o Matheus Martins finaliza, o André faz a defesa. Mais uma chance do Botafogo, que é ajeitada aqui do Montoro pro Arthur Novaes, que bate essa bola que passa rente aqui à trave. E terceiro lance de perigo seguido do Botafogo, encurralando o Flamengo, mesmo o Botafogo aqui com o menino, né, o Arthur Novaes no meio de campo. Tentativa de chute fraquinha do Luiz Araújo, aí vão vir também as substituições pelo lado do Botafogo, que não, assim, eu acho que não acrescentaram, né, o Arthur nem o Arthur Cabral, nenhum dos dois conseguiu acrescentar algo ao jogo. Lembra do Bastos, logo em seguida vai sair o gol do Flamengo. No finalzinho do jogo, pra dar requinte de crueldade, não deixou o Botafogo também com muito tempo de reação. Cara, a mesma falha do Vitinho, cara. A gente percebe aqui nos melhores momentos que o Paquetá quase consegue fazer lá no primeiro tempo. Novamente era o Vitinho marcando aqui o Pulgar e ele desgruda da marcação no segundo pau de novo, né? E aí o Pulgar faz o gol. E aí, porra, falha do Neto, nem preciso falar com vocês, né? Não dá. Ah, pô, a bola quicou, tava perto. Não dá, né? Pô, não dá. Você tá falando de goleiro profissional de Série A do Campeonato Brasileiro. Não tá falando de um goleiro de um time pequeno do Carioca. Um goleiro de time pequeno do Carioca ter esse erro aqui, porra, normal. Às vezes o cara tem outro emprego, faz outra coisa e não se dedica àquilo. Agora, Neto, goleiro experiente. Barcelona, Arsenal, carreira que ele tem, não pode falhar. Mas é isso, eu fico nessa abração do Francisco, nós fui.